Oi, tudo bem? Hoje nós estamos no Estúdio Prado para apresentar para vocês as técnicas de como se lavar um cabelo, conforme nós já havíamos combinado no vídeo anterior. Vamos lá? Primeiro nós vamos molhar completamente todos os fios e aí já vai dar aquele inchaço hídrico da fibra, onde o cabelo vai aumentar de tamanho cerca de 30%. Depende muito do estado da fibra capilar, a porcentagem que ele vai aumentar o diâmetro. Depois que as fibras estiverem molhadas por completo, nós aplicamos o shampoo. O shampoo tem que ser aplicado por todo o couro cabeludo. E aí, com as pontas do dedo, nós vamos começar a massagear o couro cabeludo. Nas laterais, que nós também chamamos de parietais. A região da nuca superior e nuca inferior. Se você perceber que não está espumando muito na primeira lavada, isso é normal. A gente não precisa retirar o shampoo para fazer a aplicação de um novo shampoo. O primeiro contato do shampoo com o cabelo, quando o cabelo está sujo, ele não vai formar espumas realmente, mas ele já está limpando, já está fazendo a formação de micela para retirar por completo toda a sujidade do cabelo. Sempre com as pontas dos dedos. Aí nós levamos o produto para o comprimento e ponta da fibra. A gente sempre leva o produto no sentido de couro cabeludo, comprimento e ponta. Lembra que nós comentamos que as escamas do cabelo, elas são como se fossem telhas formando um telhado, ou outro exemplo que eu gosto de dar bastante é como se fosse escamas de um peixe. Se eu gerar atrito de uma fibra na outra, esfregando um cabelo contra o outro, eu já começo a danificar esse fio. Se eu pegar dois peixes e esfregar um no outro, vocês vão perceber as escamas voando, pulando para todo lado, o que a gente não consegue perceber a olho nu da fibra capilar. Então, portanto, o shampoo ele tem que sempre ser aplicado com esse movimento, como se eu estivesse aplicando uma máscara. E aí ele já vai limpando essa fibra. Nunca eu posso esfregar um fio no outro. Nós precisamos esfregar o couro cabeludo em média mais ou menos 2 minutos. Por que esses 2 minutos? Porque é para dar tempo não só de acontecer a limpeza, mas de haver a transferência dos ativos para a fibra capilar, assim também como a fragrância. Se eu não der esses 2 minutinhos, eu não consigo fazer essa transferência de ativos. Eu só vou conseguir fazer uma limpeza. Em alguns salões, eles costumam até fazer uma massagem capilar para poder esperar esses 2 minutinhos de ação do produto. Aí nós vamos enxaguar por completo para poder aplicar outro shampoo.
Eu retiro por completo o shampoo. E aí eu faço a nova aplicação do mesmo. Lembrando que a maioria das formulações de shampoo, eles já têm o ativo sobreengordurante, porque a gente não pode tirar por completo a gordura natural do cabelo que faz a proteção de toda a fibra. Então, nós não podemos lavar demais. A gente tem que lavar para tirar o excesso de sujeira e o excesso de gordura. A gente já consegue perceber que na segunda lavagem eu já tenho um aumento de espuma bem evidente. Por quê? Porque eu já não tenho tanta sujidade, já não tenho tanta gordura para inibir a formação dessa espuma. Mas também não quer dizer que se não espumou, não limpou, porque a gente tem como mito, né, que é a espuma que limpa o cabelo. Na verdade não é, é a ação do tensoativo, a combinação do tensoativo é que vai fazer uma boa higienização ou não. E dando aqueles 2 minutinhos de pausa para o produto poder agir. Lembrando que a temperatura da água, ela sempre tem que estar morna. Quanto mais alta a temperatura, mais ressecada eu vou deixar a minha fibra capilar. Aí, retirado todo o shampoo, nós vamos fazer a aplicação do condicionador. Antes de aplicarmos o condicionador, o ideal é que a gente retire o excesso de água do fio. Muitas vezes eu percebo que as pessoas só retiram o excesso da água para aplicar uma máscara de tratamento. Só que a água é veículo, ela vai funcionar como solvente, então ela vai diluir e despotencializar a ação do condicionador. O ideal é que a gente retire o excesso da água dos fios, somente dessa forma, apertando de forma bem suave. Eu não posso esfregar a toalha nesse cabelo, muito menos torcer a toalha nesse cabelo, porque uma vez que eu tenho um inchaço hídrico da fibra, esse cabelo ele fica muito frágil, fica muito vulnerável e fácil de quebrar. Então a aplicação a gente sempre começa de comprimento e ponta. A gente não leva o condicionador no couro cabeludo. A gente faz a aplicação e deixa a pausa que o fabricante determina. Se de repente não tiver nenhum tempo determinado pelo fabricante, a gente vai respeitar aqueles 2 minutinhos. E assim eu consigo fazer a transferência de todos os ativos. O condicionador, ele vai servir para equilibrar todas as cargas elétricas do fio e não deixar ele aquele aspecto estático. Lembrando também que se eu lavar demais esse cabelo, eu posso aplicar um melhor condicionador, uma melhor máscara de tratamento, que o meu fio vai ficar estático. Por quê? Porque eu tirei toda a camada de proteção da minha fibra capilar. A hora de lavar o cabelo é um momento de maior atenção que a gente precisa ter com os fios, porque é aqui que a gente às vezes danifica drasticamente a fibra capilar. E eu preciso retirar todo o condicionador. É um mito a gente achar que se eu deixar um pouquinho ele vai hidratar esse cabelo, vai dar um condicionamento melhor. Se eu fizer isso, eu vou ter um efeito rebote. Eu vou ressecar ainda mais o meu cabelo, principalmente as pontas. Então, assim, é imprescindível que a gente siga sempre a recomendação do fabricante do produto.
no tempo de pausa, em retirar por completo. Não adianta eu deixar produto no cabelo por um tempo indeterminado, achando que isso eu vou potencializar a ação dele. Não, pelo contrário, eu vou danificar esse fio. Porque cabelo emoliente não é sinal de um cabelo tratado. Até porque quanto mais mole o cabelo tiver, mais suscetível à quebra, ruptura. Pronto, o cabelo já tá limpo, bem condicionado, já equilibrou todas as cargas elétricas, pronto para ser escovado. A técnica de lavagem dos cabelos apresentada hoje vale para qualquer tipo de cabelo, mas no caso dos cabelos cacheados e afro, nós precisamos redobrar todo o cuidado. São cabelos mais frágeis, mais suscetíveis à quebra, por conta da oscilação que nós temos de queratina. Eu tenho maior queratina, menor queratina, maior queratina, menor queratina. Então, a gordura fabricada pela minha glândula sebácea para fazer a proteção de toda a minha fibra capilar, ela não consegue percorrer por conta dessa ondulação até as pontas. Então eu sempre vou ter as pontas mais ressecadas. No caso de qualquer cabelo, nós nunca podemos prender os fios quando eles estão molhados. Lembra que nós comentamos do inchaço hídrico, que ele aumenta o diâmetro de tamanho em até 30%, dependendo do estado dessa fibra capilar? Então, esse cabelo ele fica vulnerável, fica fragilizado. E quando eu prendo, eu marco esse cabelo. E ali podem ocorrer quebras futuras, sem contar nas marcas que eu acabo tendo nessa fibra capilar. Por quê? Porque o cabelo ele tem memória. Então, ele vai lembrar daquela forma que ele foi colocada enquanto ele estava molhado. Porque uma vez molhado, eu desligo todas as minhas pontes, que é a principal responsável pela curvatura do fio. E quando elas são religadas, quando esse cabelo está totalmente seco, ele está pressionado, ele está enrolado, ele está amarrado. Então, essa marca ela vai permanecer constante na minha fibra capilar. E no caso de lavar os cabelos todos os dias, só é indicado para quem realmente tem o couro cabeludo com uma oleosidade excessiva. Aquele cabelo que de um dia para o outro ele já tem aquele aspecto sujo, pesado. Caso contrário, você vai danificar esse fio. Porque a nossa formulação, por mais elaborada que ela seja, sobre engordurantes que nós temos na composição para fazer a reposição no sobreengordurante natural, o meu tensoativo ele não vai pensar que na hora da lavagem ele tem que retirar somente o excesso de gordura, que a gordura de proteção ele precisa deixar. Ele vai retirar por um completo. Então, na minha fórmula de shampoo, como um todo, a gente tem esse sobreengordurante para fazer esse depósito de gordura na fibra. Mas se eu começo a lavar demais esse cabelo, eu começo a criar alguns atritos entre a fibra, eu deixo esse cabelo estático, eu danifico essa fibra capilar, principalmente as cutículas, e mesmo que eu consiga depois equilibrar essas cargas elétricas com condicionador ou com uma máscara de tratamento, o meu fio vai ficar muito estático, vai ficar esvoaçante e eu não vou conseguir dar a forma que eu gostaria de dar. E o que nós temos que entender é que não existem cabelos cacheados perfeitos. Para você ter um cabelo cacheado bonito, você vai ter que desprender um pouquinho de tempo, de cuidado, ter produtos bacanas para você usar no dia a dia, mas não pode abrir mão do seu cabeleireiro, porque é ele que vai fazer a sua indicação correta, é ele que vai cuidar com todo o carinho nos dias de visita ao salão. Nós precisamos diferenciar um cabelo produzido no dia a dia em casa de um cabelo produzido no salão de beleza. Nós temos que desenvolver e aprender algumas técnicas para no dia a dia a gente estar com o cabelo sempre bacana, sempre impecável. Mas para determinados momentos a gente precisa recorrer ao salão para fazer uma produção melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
E para dicas e sugestões, entre em contato com o nosso e-mail e não esqueça de acessar o nosso blog. E se inscreva no nosso canal caso você tenha gostado, tá? Até mais, tchau!